patrocinado por Gasfajol, fábrica de joias, porque eu vou falar sobre as alianças com Deus. Hã? Não faz de louco, senão... Ó o brilho. Feriu aí? Por favor, venham com óculos escuros. É isso. As alianças com Deus. Inclusive, vou falar sobre alianças com Deus, mas o foco é as principais alianças que nós, como homens de Deus, né? No genérico, homens e mulheres, cristãos, precisamos ter. Ok? Para não ficar chato, não ficar tendo que ler muito, tipo um sermão expositivo, ler muitos textos, eu vou passar rapidamente as 5 principais alianças de Deus com a humanidade e vou citar os textos, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, eu sempre falo que vou mandar, mas nunca mando, né? Me cobrem. Ô, Tito, não venha trazer... Pensei que você ia trazer uma conserva de cebola. Que ele foi olhando ali, eu pensei, nossa, vai trazer uma cebola para mim. Depois me cobrem para eu mandar a estrutura dos versículos, que eu acho que é interessante, tá? Então eu vou falar sobre as primeiras 5 principais alianças de Deus com a humanidade, depois as alianças que nós precisamos ter. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Como é que tá a Mercoagro? Tá bom. Você tá feliz que o Grêmio empatou com a Chapecoense? Tô. Tu é gremista ou é colorado? Eu sou colorado. É bom pros colorados ou é ruim? Eu não sei. Eu não entendo nada disso aí. Me falaram que jogou bem e tal. Vocês foram assistir o jogo? Jogou bem? Eu assisti em casa. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo ganhou e todo mundo perdeu. Dilma Rousseff. Os empates do ano ganham. É verdade. Eu prefiro assim. Eu gosto assim. Eu também. Todo mundo fica feliz. Eu lembro de uma história de um português. Você quiser falar uma filósofa. Um português foi ser árbitro de futebol, daí viu todo mundo correndo, dando cotovelada, dando carrinho. Ninguém conseguia pegar aquela bola, ele ficou tão tocado que no final do jogo ele comprou uma bola para cada um. Ninguém mais precisava brigar. Um português de coração bom. Ninguém precisava brigar mais. Ele falou, olha, pois, vou dar uma bola para cada um. Aí deu uma bola para cada um. Vamos lá, então. Deixa eu falar das 5 principais alianças de Deus conosco. Eu vou citar os versículos, caso vocês queiram anotar, mas depois eu passo para vocês, tá? A primeira aliança com Deus... Vamos começar do começo. Por que Deus faz alianças com a humanidade, tá? Da mesma forma que nós fazemos alianças com os nossos cônjuges, não é? Não significa que se eu não tiver uma aliança no meu dedo, eu não estou casado com a Francine. Porque isso aqui não é a aliança. Isso aqui é a joia que simboliza a aliança que eu tenho com ela. Isso aqui é a joia que representa a aliança que eu tenho com ela. Inclusive você que não tem uma aliança em casa, gasfajol.com.br, entrega para todo o Brasil, ouro de qualidade com garantia internacional. Do jeito que você quiser, né? Porque assim, eu vi uma foto na internet e falei assim, eu quero assim. Mandei para Camila, a Camila falou, em uma tarde nós fazemos. O melhor que a gente... Uma tarde. Eu pensei que ia demorar um mês para fazer. Então faça. E já aconteceu, e vou falar, já aconteceu de crente mandar fazer aliança na Gasfajol, crente de outro estado, e pedir para eu ir lá orar e consagrar as alianças, não foi? E eu fui lá na loja e consagrei a aliança. Então já vai consagrada. Pronto. gasfajol.com.br e aí peça no pedido, queria que o pastor Carlos orasse, ungisse as minhas alianças, vai orado. Que fábrica de joia no Brasil Que tem esse privilégio. manda aliança? A tua aliança é orada pelo pastor Carlos Rimas? Não, a nova agora vamos fazer também. Vai fazer aonde? Há 20 anos. Só tem um lugar, né? Só tem um lugar que tem que ser feito. Se ele for fazer no concorrente, Mas tem desconto pros irmãos, né? para os irmãos tem desconto, tem pagamento facilitado e vai orado e consagrado e ungido. E as caixinhas são as melhores. Você tem aliança? Bruno? Parece que vai comprar. E eu tô vendo a esposa cobrar. Eu tô vendo a esposa falar. Ô, Bruno. Não, a vantagem de fazer aliança pro Bruno é que é um bracelete, que é o tamanho do caboclo. O dedo do Bruno é... Vocês têm que ver o Bruno um dia no YouTube. Ô, Bruno, vem cá. Você vai aparecer na internet, vem cá. O Bruno é o nosso tecladista aqui, que vocês não vê porque o YouTube corta por causa dos direitos autorais. Olha o tamanho do Bruno. O Bruno sentava aqui na frente, nós tivemos que tocar ele lá pro fundo. Dedão destroncado quase, né? 1 quilo de ouro fazer uma aliança pra um homem desse. O Bruno sentava aqui na frente, nós tivemos que tocar o Bruno lá pra trás, porque ele tapava a visão. Era muito legal. O Bruno ficava aqui, ficava um buraco atrás aqui, os irmãos tinham...
Aliança pro Bruno, aliança pro... Tio Tito, eu não tô vendo aliança no seu dedo. Ah, tá. É gasfajol? Ah, tá. Aqui tudo é, ó, aqui. Bom, então vocês já sabem que o estudo é sobre aliança e não tem jeito, não vamos poder fugir disso. Ouro com garantia e ouro de qualidade. E as caixinhas são as melhores. É. Tem as caixinhas também que são super... Lindas. Vamos lá, então. As 5 principais alianças de Deus com a humanidade na Bíblia. As 5 principais, tá? E alianças, não são pactos. Por exemplo, tem pacto de Deus com Adão, tem pacto de Deus com Noé, ok. Que é um outro estudo que a gente pode fazer um dia, porque o pacto de Deus com o homem é quando o homem sente uma necessidade e ele se coloca numa posição de fazer algo para Deus. Não é uma troca. Porque como a humanidade foi sendo construída de forma moral, de forma civil, é uma construção histórica. Houve necessidade de renovar pactos, tá? Então isso é fato. Não dá pra gente pensar que nós somos exatamente iguais a Adão e Eva. E eu tô falando em todo o contexto. Até cognitivo, não somos, não é? Final de semana eu estava dando aula lá no Instituto AlphaMind, na faculdade lá em São Paulo, e a introdução da minha aula foi: Deus criou o cérebro do homem para viver no Jardim do Éden. Quando o homem caiu, o cérebro teve que se adaptar ao mundo corrompido. E como é que funciona essa adaptação? Por isso a gente tem tantos gatilhos, transtornos, traumas, porque não era para ter. O Jardim do Éden era perfeito. A composição biológica do homem é para o Jardim do Éden. O homem foi criado biologicamente perfeito para um ambiente perfeito. Quando o homem peca e sai, ele vai cair no mundo caótico. E aí o cérebro perfeito precisa se adaptar ao mundo caótico. Por isso que a gente sofre tanto. Tá? Se vocês quiserem, eu posso pegar uma introdução e trazer um estudo para vocês. O que vocês acham? Tá? Só depois de abril. Porque semana que vem o Diego vai vir dar um estudo aqui. Não percam, semana que vem. Então vamos lá. A primeira aliança é a aliança de Deus com Noé. Está lá em Gênesis capítulo 9, verso 8 ao 17, que é quando aparece o arco-íris, né? O arco no céu, o arco multicolorido, vão chamar de vários nomes. Esse é o sinal da aliança, que é quando Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra através da água. Então, essa é a primeira aliança de Deus com o homem. É uma aliança que traz juízo, a gente já estudou sobre o dilúvio, sobre Noé, traz juízo, porque o povo estava corrompido, então uma família só ficou cuidada, que eram Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. É fácil para Noé, é fácil para os 3 filhos, é fácil para a esposa de Noé, era difícil para as 3 noras, porque elas ficaram presas 1 ano com a sogra na arca. Pararam para pensar? 3 meninas, 1 ano presas com a sogra. Ou elas têm que ser como uma filha para essa sogra, ou é 1 ano de conflito, hein? Então, pensem nisso. Então essa é a primeira aliança. A segunda aliança é a aliança de Deus com Abraão. Não é? Que Deus promete para Abraão que vai dar uma grande nação. Olha para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Olha para as areias da beira da praia. Assim será a sua descendência. Está lá em Gênesis 12, né? A partir do 12. Mas ele repete no Gênesis 15, ele repete no Gênesis 17. E o sinal dessa aliança é a circuncisão. Até Abraão, o homem não precisava ser circuncidado. Depois disso, houve a circuncisão como sinal da aliança. Então, que teria descendência. A terceira aliança é a aliança de Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, que é quando Deus fala com Moisés. Isso está lá em Êxodo, capítulo 19, e aí Deus dá as tábuas da lei. A gente pega as tábuas da lei e a gente lembra de quantos mandamentos? Quantos mandamentos a gente vê na cabeça? 10 mandamentos. Mas são 613 mandamentos. Os 10 mandamentos são um extrato, uma síntese. Mas o judeu tem que seguir 613 leis. E é impossível. Por isso que depois teve que vir Jesus. Porque nem eles conseguiam viver debaixo dessa lei. Então a gente vê a terceira aliança como a aliança de Israel no Sinai, quando Deus fala com Moisés e entrega a lei. A quarta aliança é a aliança de Deus com Davi, chamada de aliança davídica, que é quando Deus fala que sempre haverá rei sobre o trono de Israel. Sempre haverá um reinado. Que da linhagem de Davi, inclusive, seria a linhagem da qual viria o rei prometido. E essa é a profecia que anuncia Jesus. Então a gente sabe que Jesus é o rei, por isso que até a sentença dele na cruz do Calvário diz: esse é o rei dos judeus, porque era a promessa
da aliança com Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, do 12 ao 16. E a quinta aliança é a nova aliança, que a gente fala sempre na Santa Ceia, não é? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança é a aliança messiânica, a aliança que Deus faz então com a humanidade, porque ele percebe que a humanidade está caída, corrompida, de novo, tá? Lembra da aliança com Noé? A humanidade caída, corrompida? E ele destruiu toda a humanidade, zerou, fez uma formatação, né, no HD da Terra, zerou, deixou só 5 ali indivíduos, e os animais, 7 pares de cada animal puro, 1 par de cada animal impuro. Por que essa distinção? Porque os puros seriam sacrificados em oferta a Deus, e se tivesse um par só, quando sacrificasse, entrava em extinção. Então, serviria mais para o futuro, serviria como alimento. Até então eles não comiam carne, foi liberado a carne mais para frente. E Deus fez aliança e prometeu que não mataria mais a humanidade. Agora a terra está totalmente corrompida, os judeus não conseguem seguir as leis, mas Deus não pode matar a humanidade. Porque ele prometeu lá na primeira aliança. Então o que ele faz? Na quinta aliança, na aliança messiânica, ele manda um só para morrer por todos. Ele envia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O legal da aliança, aqui tem uma coisa bem interessante, tá? Uma ligação. A aliança com Noé já tem a premissa do sacrifício animal, de matar um cordeiro para sacrificar a Deus. Por isso tinha 7 pares de animais puros. Noé já sabia fazer o sacrifício. A aliança com Abraão também, porque vocês se vão lembrar, quando Deus chama Abraão a fazer aliança com ele, aí ele pega um cordeiro, ele corta no meio, um novilho, uma pombinha, ele vai cortando, aí passa um fogo, aí os corvos tentam pegar, ele fica a noite inteira afastando os corvos, tem todo um sinal simbólico, o inimigo querendo impedir, tal. Tem um estudo muito legal sobre isso, que eu sempre falo, um dia eu vou trazer, né, eu tenho muito estudo, mas que Deus me dê graça eu lembrar de trazer. Aí já tinha o sacrifício também. Na aliança do Sinai, Deus estabelece o sacrifício para que o povo faça. Até Abrão, o sacrifício era só sobre alguns. Agora na aliança do Sinai, então os sacerdotes têm que fazer uma vez por ano o sacrifício por si, por Israel e pelo povo. E o sacrifício do povo é, o Diego pega um cordeiro, o Diego tem uma cordeirinha lá, pode ser uma vaca, que vai nascer uma bezerrinha, ou uma cabra, que vai nascer um... Eu sempre tenho dificuldade de entender se cabra vira... Ovelha e cabrito é duas coisas diferentes? O bode e o cabrito são bichos diferentes. Eu sempre tenho essa dificuldade. Eu acordava tarde no domingo, eu nunca assisti o Globo Rural, então eu sempre tive essa dificuldade de saber, tá? Mas podia pegar um quadrúpede, não é? Pode ser uma novilha, pode ser uma ovelhinha. O primeiro macho, o primeiro bebezinho que nasce, macho, do meu rebanho, eu sou dono desse animal. A mãezinha deu o primeiro macho, eu pego ele e separo. Recém-nascido. Ele não pode se contaminar com o rebanho. Eu tenho que trazer para dentro de casa. Cuidar dele, ele não pode ter arranhão, ele não pode ter bicho, doença. Eu tenho que alimentá-lo por 1 ano. Você imagina o nível de apego que você faz, que você gera com essa ovelhinha por 1 ano. Pô, a gente tem um cachorro. Vocês têm bichinho? Você chama o cachorro de filho. Eu sei que é um cachorro, mas não tem jeito, cara. O meu cachorro parece que é uma criança, pelo amor de Deus. Se eu tô pecando, irmãos, me perdoem. Eu, quando não tinha cachorro, eu falava assim, vou ter cachorro. Tinha um irmão da igreja que tinha um poodle, e o poodle beijava a boca da mulher do irmão da igreja, e eu falava, que nojo, esse poodle fedorento, isso aí lambe cocô e depois lambe a boca da mulher. Hoje eu é que beijo a boca do meu cachorro. Cara, o bichinho tem um poder de te hipnotizar, é um negócio horrível. Aí imagina você 1 ano, não é um dia, 1 ano vendo o crescimento, entendeu? Dando uma madeirinha pro bichinho, ou levando ele pra mamar na mãezinha dele, cuidando pra um lobo, pra ele não se cortar, não cair. 1 ano. Nossa, você já deu até nome pra ele. Aí chega daqui 1 ano, você vai lá no templo, que não era especificamente o templo de Jerusalém, tinham vários templos, tá? O templo de Jerusalém é o templo que Salomão construiu, é o famoso, na Cidade Santa. Mas tinham vários templos com vários sacerdotes, tá? Tanto que Davi procurou uma espada num templo que não era em Jerusalém e tal. Você ia no templo mais próximo da sua casa e levava ao sacerdote, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bichinho e colocava a mão sobre a sua cabeça. E o sacerdote orava, transferindo a tua culpa, o teu pecado, da tua cabeça, transferindo para a cabeça do bichinho. Naquele momento, você deixava de ser pecador, você estava limpo.
E o bichinho que estava carregando nele todo o teu pecado. Aí o sacerdote pegava uma faca e matava o bichinho. Porque o salário do pecado é a morte. Então o animal puro e inocente tinha que morrer no meu lugar. Tá? Vocês já estão entendendo o que aconteceu na cruz. Mas o que começou a acontecer? O povo começou a não fazer isso. Alguns por desleixo. Que eu vou ficar cuidando de carneiro, cabrito, vaca, 1 ano. Vê se eu tenho idade para isso, vê se eu tenho tempo para isso, eu estou trabalhando na roça. Não, eles não faziam nada. Eles iam no dia do sacrifício, já tinham os vendedores, aí a gente entende porque Jesus quebrou tudo, virou as mesas dos vendilhões do templo. Tinha os vendedores, chegava lá e falava, quanto que é esse bode aqui? É tanto. Tá, me dá aqui que eu vou levar. Botava o bode aqui nas costas. Tem 1 ano mesmo? Tem. Já tinha 8. Entendeu? Mas levava para o sacerdote. A demanda de gente fazendo sacrifício, o sacerdote não inspecionava mais. Já se sacrificava, matava. E o que estava acontecendo com o povo de Israel? Estava ficando em pecado. Não tinha mais remissão. Porque eles estavam fazendo tudo errado. Aí você pega Isaías capítulo 1 e você vê, não posso mais suportar as vossas festas, os vossos ajuntamentos solenes, me é pesado suportar os dias dos sábados, as festas da lua nova. Deus não está mais aguentando, porque o povo estava burlando tudo isso. E o judeu em Israel, até hoje, ele burla todas as leis. O judeu é o maior religioso legalista que existe na história. No sábado ele não pode apertar botão de elevador. Os elevadores ficam programados para subir de andar em andar. Eles não sobem de escada, eles vão de elevador. Eu não apertei o botão. Eles criaram um programa que o elevador vai sozinho. No sábado, não pode acender fogo. A lei não permite para o judeu. Os fogareiros são automáticos. No sábado, meio-dia, liga sozinho. Eu não liguei. Tá aqui o fogo, mas não foi eu que liguei. Judeu é a raça mais legalista. Não sei por que tem tanto crente que quer virar judeu. Mas essa é a verdade. Então, quando veio a nova aliança, já havia tudo isso. O problema do povo que não estava mais cuidando do animal, o sacrifício era vão. Você pega Malaquias, tá? A gente sempre fala de Malaquias sobre o quê? Dízimo, Malaquias 3. Mas leia Malaquias, do 1 ao 3. Malaquias fala bem assim, se você for dar um carneiro ou um cabrito para o governador ou para uma autoridade, e você der um cabrito manco, um carneiro cego, cheio de furúnculo, ele vai aceitar? Não. Pois é, mas é esse tipo de carneiro que você está trazendo para mim como holocausto. Deus reclama do povo em Malaquias, que já estava vindo com esses animais mancos. Então, isso tudo estava acontecendo. Aí vem a nova aliança. Deus então pega, para não matar a humanidade inteira, ele decide matar uma única pessoa. Mas olhou para a terra e, obviamente, não viu um justo sequer. Se tivesse um justo, tá? Aí eu sinto muito, se tem católicos, enfim, que colocam Maria num patamar de Deus. Mas se Maria fosse o que o catolicismo mariano prega, Maria seria morta por nós. Não precisaria Jesus ter vindo. Porque a Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Aí encontrou, claro, uma pessoa santa para que Jesus nascesse. Mas Jesus teve que vir porque não havia justiça na terra. Jesus nasceu, padeceu, passou pelos nossos mesmos pecados que a gente, mas não pecou. Tentações, as mesmas, mas não pecou. As propostas, as mesmas, mas não pecou. Passou pelo mesmo ambiente que a gente, não pecou. Andou entre os pecadores, não pecou. Andou entre as prostitutas, não pecou. Entre os publicanos, os corruptos, não pecou. Sentou entre os doutores, não pecou. Sentou entre os governadores, os reis, não pecou. E aí foi morto por nós, pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a aliança, tá? E é sobre essa aliança que nós estamos, tá bom? Lá em Lucas, capítulo 22, verso 20, diz isso, né? Jeremias 31, 30... Vamos fazer essa leitura que é importante. Abram a Bíblia de vocês aí, Jeremias. Jeremias 31, 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido esposo, diz o Senhor. Aqui está falando da aliança do Sinai, com Moisés.
Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. E serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Agora você vai abrir em Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então aqui a gente encontra, né, a profecia de Jeremias e o cumprimento da profecia na última ceia, no jantar de Páscoa que Jesus comemorou. Bom, então, para a gente resumir e falar o que são as 3 alianças que nós precisamos ter hoje, primeiro, o que significa ter uma aliança com Deus, tá? Eu pontuei algumas coisinhas. Primeiro é pertencer a Ele. Então, Francine, minha esposa, a primeira coisa que eu fiz quando casei com ela, dei meu sobrenome para ela. Hoje em dia não precisa mais, hoje em dia pode a mulher pegar o sobrenome do marido ou não, ou o marido pegar da mulher ou não. Acho que até pode inventar outro nome, né? Eu vi alguma coisa assim que pode pegar um sobrenome antigo da família e tal. Mas o legal é, quando eu coloco ali Francine Gava de Moraes Ribas, eu estou dizendo que essa mulher é minha. As feministas vão, né? Vão. Você disse que essa mulher é sua, ela não é um produto. Não é sobre isso. Não é sobre ser um produto. Olha, pagando as contas. A Francine também é capitalista. Toda fala dela é sobre dinheiro e quer pagar a conta. Tá com problema, missionária aí. Mas a verdade é que isso, ela é... Eu me torno agora remidor dela. Eu me torno responsável por ela. Porque o pai dela não chegou pra mim um dia na porta da minha casa e falou: tem uma menina aqui, você quer pra você? Não. Eu fui na porta da casa do meu sogro e falei: eu quero casar com a sua filha, eu quero levar ela pra mim. Você entende que o perfil de responsabilidade é 100% meu? O meu sogro falou: eu confio em você, pode levar. É isso. E é a mesma coisa Deus. Quando eu escolho a Deus e Deus me escolhe, e nós trocamos uma aliança, eu me torno noiva, me torno igreja, e Jesus torna o noivo, que vai voltar no Apocalipse, buscar sua noiva para casar, que é as bodas do Cordeiro, a gente criou uma aliança. E essa aliança tem uma série de regras. A noiva, ela está comprometida. Alguém falou para mim: mas Jesus casou com Maria Madalena. Claro que não, tinha que ser besta. E como é que você sabe que não? Estaria escrito, qual o problema? Casar é pecado? Claro que não. Casar é uma bênção. Primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, nas bodas de Caná. Não é? O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Casar é uma bênção. Se Jesus tivesse casado com Maria Madalena ou qualquer outra pessoa, estaria na Bíblia. Porque não é pecado. Mas sabe por que Jesus não casou? Porque ele já estava comprometido. Ele estava noivo. De quem? De você. Ele estava noivo de você. Ele estava comprometido. Se alguém chegasse para ele e falasse: nossa, Jesus, você é bonitão, né? Um magrão, fortão. Ele ia falar: só tenho olhos para minha noiva, que é a igreja. Então é isso. Então, ter uma aliança com Deus significa que nós pertencemos a Ele, que nós precisamos andar em fidelidade. Porque a única coisa que rompe uma aliança é a infidelidade. E qualquer aliança, aliança de amizade. Se eu sou infiel ao meu amigo, eu rompi a aliança com ele. Aliança de negócios. Vou fazer uma sociedade com o Diego: tu bota aí 1 milhão na empresa, eu boto aqui R$1. Aí eu não cumpri meu R$1. Eu fui infiel, não é? Fui desleal, eu rompo. Então, andar em fidelidade. Viver debaixo das suas promessas. Por quê? Vamos pegar o casamento de novo? A gente vai ter que comparar muito casamento com igreja para poder fazer sentido. Eu sou solteiro. Aí eu gosto de jogar bola, gosto de sei lá, andar de bicicleta. Aí a Francine casa comigo. Só que ela não gosta que eu fique todo dia jogando bola, ela quer o marido em casa. Mas eu gosto de jogar bola todo dia. A gente começa com o primeiro conflito de interesse. Esses conflitos de interesse são negociáveis, penso eu, antes, devem ser pelo menos, e são adaptados a um convívio em casal. Tem gente que não consegue entender isso. Aí vive de que forma? Não vive debaixo das promessas. O marido casou, mas tem uma vida de solteiro, ou a mulher casou, tem uma vida de solteira. Que é o que eu já falei várias vezes, de mulher casada que só posta foto dela, a não ser que seja perfil comercial, não é? E aí eu brinquei com a Fran, falei assim: vamos ver no seu perfil do Instagram se a senhora, e é o perfil comercial dela, se a senhora tem fotos comigo.
tem 1 milhão de fotos comigo. Ela falou, vamos ver no seu. Eu tinha uma com ela. Eu querendo dar uma lição de moral e eu não tinha foto com ela. Aí eu falei, não, é que todo mundo sabe que você existe. Olha, que besteira, eu tenho que postar mais foto com a minha esposa. Eu querendo dar uma lição de moral, acabei que eu não tinha foto com ela. Só tem foto de eu tocando guitarra e andando de bicicleta. Olha só. A irmã lá Você lembrou? Lá na Gaspajol. Eu fui lá, daí uma irmã lá. Pastor, o senhor tá postando mais coisas da Bíblia? No Instagram? Então eu vou voltar a te seguir. Eu falei, porque eu só posto coisas de bicicleta, né? Ela mas tá bom. E ela tá certa. Jesus, eu não sabia. Ela tá certa. Ela quer saber coisa de bicicleta? Eu vou seguir um irmão que só posta coisa de torno mecânico, sei lá. E eu não tenho interesse? Por que eu vou seguir um irmão que só posta... Não, eu tenho interesse em torno mecânico, acho legal. Vamos supor que ele só posta abate de suíno. Se eu ver um suíno sendo abatido, eu paro de comer carne, não. O Fábio de Mello, meu amigo, veterinário, ele só postava cirurgia. Abrindo o cachorro, tirando a vesícula do cachorro. Eu parei de seguir o cara, eu passo mal. Entendeu? Mas a irmã tá certa, eu dou razão pra ela, tá tudo certo. Mas o que acontece? A mulher que não posta foto com o marido, só posta a foto dela. Causa uma estranheza, né? Aí você fica assim, se a mulher tem uma vida de solteiro ou se o homem tem uma vida de solteiro, um não tá vivendo as promessas do outro. É a mesma coisa a igreja. Eu não posso querer ser servo de Jesus, estar na aliança messiânica, mas eu ter minha vida de solteiro. Entendeu? Não, você de Jesus vai continuar fumando meu cigarro. Você de Jesus vai continuar fornicando. Pô, você não está na aliança. A aliança tem promessa. E aí vem esse ponto que é aceitar esses termos da promessa e responder com fé, obediência e amor. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 7,9. Deuteronômio 7,9 tem uma importante informação para nós. Deuteronômio 7,9. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. E Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Gente, isso aqui... tem uns crentes, parece que são uns crentes cabeção, que não entendem isso, tá? Porque acabam vivendo uma promessa, mas os filhos indo para o inferno. E esse é o grande problema hoje, de você não entender que o Deus que você serve, ele guarda aliança 1000 gerações de quem ama e cumpre seus mandamentos. Agora, vamos falar sobre amar e cumprir mandamento. Tem gente que está no Evangelho por interesses outros. Está no Evangelho porque a igreja é boa, a igreja é legal, a igreja é do bem, está na moda. Eu estava pregando domingo, tinha lá gente famosa, tinha eu não sei o nome desse cara, mas tem gente famosa lá, aí os irmãos falando, sabia que o fulano estava ali? Eu falei, quem é fulano? É o cara, é o marido daquela cantora, não sei quem. Eu falei, eu não sei nem quem que é essa cantora. Como é que eu vou saber quem é o marido dela? Mas é famoso. Tem 14 milhões de seguidores no Instagram. Eu falei, entendeu? Você entendeu? Tem gente que tá na igreja, às vezes, só por causa disso. Saiu da igrejinha do bairro, que era uma igrejinha boa, num pastorzinho honesto, para uma igrejona grande, bonita. Eu não sou contra a igreja grande e bonita. Eu queria ter uma igreja grande e bonita. Não queria ter os problemas das igrejas grandes e bonitas. Não queria ter a administração de uma igreja grande e bonita. Eu gosto de tudo que é pequeno é mais fácil. Mas, é claro que é bonito uma igreja grande e bonita, é lindo. Mas tem gente que só vai por causa disso. Não vai por causa de Cristo. E aí você está totalmente errado. Porque você vai no ambiente para buscar alguém, esse alguém é Jesus, e você sai desse ambiente sem encontrar alguém que você deveria ter encontrado. Se você vai para o hospital em busca do médico, porque você está doente, e você ficar chateado porque está demorando a tua consulta e você voltar embora, você vai continuar doente. E se você fizer isso por 10 anos, todos os dias, você foi ao hospital mais do que todo mundo da cidade, mas você vai morrer. Porque você nunca se encontrou com o médico. Mas eu fui todo dia no hospital. E alguém vai dizer, eu fui todo dia na igreja. Mas você nunca teve uma aliança com Jesus. Você nunca teve uma consulta com o médico. A questão não é o quanto você vai. A questão é o que você faz. Esse é o grande lance. Então, Deus guarda a sua aliança até 1000 gerações. E aí eu entendo que tem muita gente sofreu muito na vida. E quando ele chega num estado de estabilização, ele quer impedir que os filhos sofram. Eu vejo isso por mim.
Todos nós, a nossa geração é essa. A gente custou para ter o que tem. Quem tem pouco ou quem tem muito, não importa, foi custoso. Aí, às vezes, não quer que o filho passe por isso. Ou aquele sentimento de gratidão mesmo, tipo, pô, Deus, que bom que eu cheguei aqui, eu vou abençoar. Que nem o Mateuzinho hoje, pai, ele foi mais cedo para a faculdade. Falei, pai, eu tenho 15 reais na minha conta aqui, eu vou tomar um café. Aí eu já fiz um piquezinho a mais. Pai, não precisava, não estava falando que eu tinha 15 para pedir mais. Come um pão aí, filho. Né? Se fosse meu pai na minha época, ele ia falar, tu tem 15? De onde é que você tem esses 15? Você pegou de mim esses 15? Eu ia ter que justificar a origem. Entendeu? É isso. Então, o grande lance é que a gente esquece que Deus tem misericórdia até 1000 gerações de quem guarda aliança com Ele. Então, se tem problema com os filhos, se fortaleça em Deus, guarde aliança com Deus. Deus vai ter misericórdia dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Entendeu? Por quê que eu falo isso? Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, se a gente colocou a mão no arado, continua olhando para frente, irmão. Mas segue, não olha para trás. Deus vai cuidar de tudo. Tá? Jesus falou isso para um jovem que queria segui-lo e só falou assim, só espere eu lá enterrar meu pai. E ele falou, deixe que os mortos enterrem os próprios mortos. Nossa, que palavra dura de Jesus. Só quem perdeu o pai, perdeu a mãe, sabe que, né? Eu já perdi minha mãe, meu pai está doente, está idoso, daqui a pouco vai ter a notícia que ele faleceu. Só quem perdeu um ente querido sabe como é dura essa palavra de Jesus. Mas eu entendo o que Jesus disse. Jesus não estava falando de morte apenas física, Jesus estava falando da morte espiritual. Está falando de gente que não tinha vínculo com ele. E ele quis dizer, você quer me seguir? Você vai ter que sair da natureza que você está. De gente morta. Gente morta só te puxa para o buraco. Gente morta espiritualmente não quer te ver vivo. Quer te ver morto também, para se sentir bem. Gente derrotada não quer que você cresça. Para para pensar. O derrotado, quando você fica feliz, ele não aplaude. Porque para ele é mais confortável que você quebre, que você seja roubado, que você vá à falência, para ele falar, então não sou só eu que sou um burro. Não sou só eu que sou um derrotado. É normal as pessoas serem derrotadas. Agora, quando você vê você derrotado e todo mundo feliz, você começa a fala, onde é que está o meu erro? E tem gente que não tem essa capacidade. Então ele fica meio que gorando, né? A vida dos outros. O que você tem que fazer, então, para você guardar aliança com Deus? Para que Deus tenha misericórdia 1000 gerações. Você precisa ter bem estabelecido na sua vida 3 alianças pessoais. Aliança com Deus é a primeira. Você tem que ter aliança com sua família, a segunda. E a terceira, você tem que ter aliança com a sua igreja. Uma está intrinsecamente ligada à outra. É uma homeostase. Se você tirar uma das 3, não funciona. Se você tirar Deus, não funciona nenhuma das duas. Se você tirar a família, não funciona nenhuma das duas. Se você tirar a igreja, não funciona nenhuma das duas. Não existe crente sem igreja. Não existe crente sem Bíblia. Eu sou crente, mas eu não acredito na Bíblia. A Bíblia é papel. Você não é crente. Eu sou crente, mas eu cultuo Deus na minha casa. Eu não acho que eu preciso ir para a igreja. Você não é crente. Não existe. E a família é o símbolo da aliança, que é o que eu falei sobre você ter a obrigação e o cuidado. A aliança com Deus, que é a principal, é a aliança inegociável. E essa nós temos, graças a Deus. Aqui todo mundo é crente, né? Todo mundo aqui tem aliança com Deus. A gente não volta atrás nisso. Eu não sei vocês, mas eu não volto atrás. Eu sou da geração que nasceu para morrer. Entendeu? Nasci para morrer. Eu tô nessa. Não quero morrer, mas se for para morrer por amor de Cristo, eu tô nessa para isso. Não vou um dia negar a minha fé, nem por um pecado, nem por uma proposta, nem por dinheiro, nem por fama, nem por ameaça de morte. Não vou negar minha fé. Decidi isso quando aceitei Jesus lá atrás, parei, pensei, 32 anos atrás, parei e falei assim, vou deixar de ser satanista para virar crente. Tá, mas nem sabia o que era crente. Sabia que era o cristão que eu conhecia era o da igreja católica. O cristão católico, o padre, missa, que eu via lá, que era a igreja maior, na praça da minha cidade, lá, Cascavel, no Paraná, aquela igreja gigantesca. Eu falo, crente, igrejinha de crente, como é que é crente? Eu tinha que entender o que era o crente. Eu comecei a pensar na minha cabeça ali, aqueles primeiros dias ali, daí vou aceitar, vou virar crente então. Então como é que é para ser crente? Aí os crentes não sabiam me dizer como é que era para ser crente.
Aí eu fui no domingo, aí o cliente falou bem assim, ó, domingo, escola dominical, 9 horas da manhã. Eu falei, o que é escola dominical? É estudo bíblico. Eu falei, que eu preciso. Porque o crente tem que ler a Bíblia, não é? Então vamos lá. Minha mãe falava assim, quem chega no horário já chegou atrasado. Aí era 9 horas, eu 8h30 estava na porta da igreja. A igreja fechada. Eu na porta da igreja. Aí 8h45 chegou um irmão de bicicleta, um obreiro, encostou a bicicleta ali, me saudou, abriu a igreja, eu entrei com o obreiro. Aí eu sentei no último banco de madeira e fiquei sentado. E o obreiro corre para lá, corre para cá, abre janela, puxa a cortina, né? Liga a luz. Daí foi ligar não sei o que lá atrás e tal. E eu aqui sentado. Aí 8h55 chegou um irmão. Umas crianças, oi, tudo bom? Sentou lá na frente. 9h10, o pastor apareceu. Aí 9h40 começou a escola dominical, 9h30. Aí os músicos não chegaram. Aí o pastor pegou um violão que tinha quebrado, ele arrumou com massa de carro, e o braço torto que o sol fazia som de si. Era um arco. E foi aquilo ali. Eu fiquei pensando, pô, no satanismo, se tu atrasa 1 segundo, tu toma um pau. Você não atrasa nunca mais na sua vida. Pô, na igreja vai ser muito melhor. Na igreja era pior. Você entendeu? Então, a aliança com Deus, ela depende muito mais do que você precisa fazer para que o exemplo seja você. Porque se hoje em dia, se você depender do exemplo de algum crente na sua igreja para tu ter aliança com Deus, provavelmente você não vai ter aliança com Deus. Porque é um mercantilismo, é uma negociata, é uma tal de mulher querendo arranjar o homem da outra, quebrar o casamento da outra. É uma desgraça. Tem igreja aí que, pelo amor de Deus. Não, tô falando sério. Então, hoje você tem que falar assim, Senhor, eu quero ser teu servo porque eu quero ser o exemplo para essa geração. O que é para fazer? É para ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. É para chegar cedo? Vamos chegar cedo. É para limpar esse negócio aqui? Vamos limpar. Uma vez uma irmã chegou na nossa igreja e falou para a Francine, olha, pastora, não tem papel higiênico no banheiro. Daí a Francine falou, irmã, vai lá atrás na salinha lá e pega um papel higiênico e coloca. Daí a irmã estalou os olhos e falou, mas eu não sou diaconisa. Daí a Fran falou, mas tu não é serva de Deus? Tu é crente? É. Então vai lá, crente. Vai lá então. Aí a irmã voltou e falou, acho que acabou, porque eu não achei. Ô irmã, tem um mercadinho ali embaixo, desce lá e compra. Eu preciso falar com o tesoureiro. Não, você não tem que falar com o tesoureiro, você vai pagar com o teu dinheiro. Compra o papel higiênico, tá na igreja. Qual que é o problema? O que está acontecendo com esse povo? Entendeu? Que não tem a capacidade de ter uma aliança com Deus. E aí, Maristela, a aliança com Deus, ela só vai ser completa se você tiver uma aliança com a sua família. Porque tem muito crente que é um santo na igreja, mas é um demônio dentro de casa. Aquela piada antiga da mulher que chegou com as malas para morar na igreja, o pastor perguntou, o que é isso? Ela falou, vou morar aqui. Porque aqui meu marido é um homem de Deus, mas lá em casa é um demônio. Vou morar aqui. Aqui ele saúda com a paz, aqui ele canta hino, ele até ora em línguas. Mas lá em casa é só palavrão, maldição. Então, de nada adianta você ter uma aliança com Deus se a tua aliança em casa não existe. E a tua aliança em casa, ela está ligada a Deus confiou alguém aos seus cuidados. Deus confiou a Francine aos meus cuidados, aí Deus confiou eu aos cuidados da Fran, aí Deus nos deu um filho, Deus confiou uma criança pra gente. Não posso abandonar essa criança, não posso abandonar essa mulher, não posso desprovê-los, eu preciso ser um provedor. E é isso. E essa é uma aliança. Eu não posso quebrar essa aliança. Eu não fui forçado a isso. Tem gente que casa porque engravidou, tem gente que tem motivos, a vida é dura, a vida não é boa, não é fácil para todo mundo. Mas se você teve a chance de escolher a pessoa que você se apaixonou... Eu conheço um casalzinho lá em São Paulo, estava falando com eles, aí no jantar ontem, eu perguntei, anteontem, como é que vocês se conheceram? A menina, né, que já é uma mulher, eu tinha 9 anos de idade, ele tinha 12, ele é filho do pastor, da sede, eu era do bairro, da congregação, o pai dele vinha trazer a ceia na nossa igreja, ministrar a ceia. E a gente ficava vendo que vinha o filho do pastor, junto, de 12 anos. Aí, quando ela fez 10 ou 11, ela já começou a gostar dele, que ele já tinha uns 13. Aí, com 15, já começou aquele namoriquinho de trás de igreja, assim, e ela esperou fazer 18 para casar com ele. Foi a primeira namorada dele, ele foi o primeiro namorado dela, ambos o primeiro, casaram virgem,
são obreiros na igreja. Olha que testemunho lindo. Entendeu? A vida não é boa para todo mundo, mas a vida às vezes dá certo para alguém. Você escolheu a pessoa que você quer, você conheceu, você se apaixonou, namorou. Mas e quando dá errado? O que foge ao teu... Ó, a Bíblia fala, no que depender de vós, tende paz com todos. Ah não, eu tinha um marido que me abandonou e foi embora. Dependeu de você? Você vai fazer o quê? Você vai ficar se arrastando pro cara te bater? Não, foi embora, deixa. A Bíblia fala isso. Coríntios 7,14. Se o ímpio pede para sair, ir embora, deixa aí. Você está em paz. E é isso. Senão você vai acabar vivendo debaixo de uma opressão. E Deus quer que você viva debaixo de uma paz. Mas aquilo que ficou, você tem responsabilidade. São encargos espirituais. O sustento da sua casa, encargo espiritual. A proteção da sua família, encargo espiritual. Alguém perguntou para mim assim, pastor, se pular um bandido dentro da sua casa e colocar em risco a sua esposa e seu filho, se o senhor tiver uma arma dentro de casa, o senhor tem coragem de atirar num ser humano e matar? Eu falei, mas você não precisa nem pensar, meu filho. Sinto muito. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com a minha família, não tenho uma responsabilidade com o agressor. A aliança que eu tenho é com a minha mulher, com o meu filho. Eu não tenho aliança com o agressor. Por que ele está invadindo aqui? Ah, mas é um ser humano que Deus fez, tem uma chance de salvação, eu sei. Mas aí eu vou quebrar a aliança da minha família. Esses dias atrás, o Augusto Nicodemos chocou a internet quando ele falou que eu tenho arma e se pular alguém no muro da minha casa, eu dou 3 tiros no peito dele. Não espero nem chegar na parede de casa. Um velhinho, presbiteriano, pastor, antiguíssimo. Mas por que ele falou isso? Porque ele entende a aliança da família. Você tem um encargo espiritual. Honrar, servir, permanecer fiel, assumir responsabilidades. Isso é muito mais do que um relacionamento, é uma missão. E aí, por fim, vem a aliança com a igreja, irmãos. E nós precisamos entender o tempo da comunhão. A gente não pode perder isso, tá? Você sabe que isso aqui é um tempo precioso de comunhão. Às vezes eu fico pensando que tem gente que podia estar aqui e não está. Eu entendo, tá? Algumas pessoas que têm vínculo ou não têm, mas quantas chances nós perdemos de ter comunhão com Deus? Perdemos de bobeira, porque a gente tem muita chance, tá? Quem não tem aliança com a igreja não gera raízes, e quem não gera raízes, que são vínculos, não tem fruto. Pega qualquer árvore, começa a cortar as raízes dela, deixa só ela meio firme na terra, ela para de dar fruto. Você tem vínculo com a igreja, você tem uma aliança com a igreja, essa aliança gera frutos. Então, eu quero ter testemunhos, é porque você tem raiz. Se você tem raiz é porque você tem vínculo. Aí vai ter fruto, e o testemunho é o fruto, porque o fruto é o objeto final da árvore, é o desejável. Eu planto uma árvore frutífera, qual que é o meu desejo? Que ela cresça e que ela produza frutos. E quando o fruto é produzido, eu pego aquele fruto, eu abro, eu como, eu tenho uma injeção de prazer, de adrenalina, porque eu vi aquela árvore crescer e hoje aquela árvore me alimenta. Esse fruto é um testemunho. Ele não é só o resultado de um esforço, ele é um testemunho. Quando Deus proporciona algo na sua vida, que te dá essa adrenalina, essa injeção de prazer, é um fruto do teu esforço, da tua aliança com a igreja, da tua raiz. É um testemunho. E aí, a igreja, você pode permanecer em comunhão, você pode servir no corpo local. O Tito, o simples fato do Tito trazer uma aguinha para mim toda terça-feira, você está servindo o corpo local. Você entendeu? Talvez você vá lá numa igreja grande lá, que tenha muitos obreiros, e você fale assim, poxa, um dia eu queria servir uma água para o pastor, mas não posso, porque tem uma hierarquia, tem uma ordenação eclesiástica que tem que ter mesmo. Senão, né? Vira o circo. Aí você fala assim, pô, mas eu tô ali com o meu amigo, o pastor Carlos, vou servir uma aguinha para ele. Pam! Você está servindo o corpo. Isso é aliança com a igreja, Tito. O Diego fazendo louvor, o Bruno fazendo louvor, trazendo estudo quando eu não tô, ou quando eu tô e não tô podendo, servindo o corpo local. A gente precisa ter isso. A gente precisa ter esse pensamento. A gente não pode se acomodar e virar espectador. A gente precisa fazer isso. Uns servem com dons. Outros servem com ofertas. Outros servem com oração. Mas todos precisam servir, não é? E aí nós vamos caminhar em unidade, tá bom? Eu escrevi uma verdade central para a gente encerrar. A verdade central é essa. Se eu não tenho raízes na igreja, eu deixo de produzir ou de desenvolver raízes profundas com Deus. E isso é uma verdade central. Você parou para pensar que quando você para de ter raiz na igreja, você para de ter raízes com Deus?
Você não tem mais vontade de missões, de congresso, de ir no retiro dos jovens, de ir no evento de casais, de ir no aniversário da igreja. Você não tem vontade, você não tem raiz com a igreja. Não faz mais sentido. A produção toda de conteúdo que a igreja tem, vai ter o Jeová Nissi, vai ter que seja lá os legendários, que tá na moda, que seja o motoclube da Quadrangular. Quadrangular agora tem um motoclube evangélico, sabia dessa? Os motoqueirão, motoclube? O Bonfante colocou um monte de moto dentro da igreja lá e ficou fazendo dentro da igreja, o Bonfante. O Bonfante é louco, é corajoso. Meu amigo, o pastor Ricardo Bonfante, da primeira Quadrangular de Chapecó. Que seja o movimento que for, mas é uma produção de conteúdo, de comunhão, né? O chá das mulheres, o churrasco dos homens, qualquer coisa. A gente perde o interesse. Porque a gente não tem mais raiz, daí começa a perder interesse até por Deus. Então a gente precisa ter essas 3 alianças, amém? Concluímos? Aliança com Deus, aliança com a família e aliança com a igreja fazem com que Deus tenha misericórdia da nossa família por 1000 gerações. Amém? Que Deus nos abençoe por isso, que nós entendamos a base disso, tão importante para os nossos dias. A gente vive um tempo que, antes da gente orar, a gente vive um tempo que as igrejas viraram produtores de entretenimento. Você tem que entreter o povo. Tem que ter uma boa eloquência, um bom louvor, tem que ter o audiovisual tem que ser muito bom, porque nós estamos numa fase da humanidade que é uma fase completamente audiovisual. Então as igrejas estão produzindo um audiovisual muito bom, porque as pessoas não pegam... É difícil as pessoas lerem o papel, pegar a Bíblia e ler. Então eles estão mais assistindo podcast. Por que podcast virou moda? Porque eles vão discutir temas bíblicos, podcast bíblico. Porque é melhor, parece que eu escutar, do que eu ler a Bíblia. Tem muita gente que fala, pastor, é verdade que tal coisa na Bíblia assim, assim, assim? Você leu qual capítulo, qual texto? Não, eu escutei no podcast. Falei, irmão, quando você quiser discutir Bíblia, você traz o texto. O livro, o capítulo, o versículo, me diz o quanto você leu, o conteúdo, o contexto histórico. Não o que você ouviu no podcast. Mas é que hoje a produção de conteúdo ela está muito mais cinematográfica do que teológica. Então, para a gente focar nisso e pensar, eu preciso ter aliança com Deus, eu preciso ter aliança com a minha família, eu preciso ter aliança com a minha igreja, para que Deus haja com misericórdia e mantenha a aliança dele 1000 gerações. Eu profetizo que terá 1000 gerações de bênção na tua família. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, nós carecemos de 1000 gerações de bênção. Eu não sei se dura 1000 gerações ainda a terra, se o Senhor não vai voltar logo, mas quantas forem necessárias que nós possamos ver nossos filhos aliançados a Ti, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos, que sejam quantos forem, Senhor. Que as nossas gerações não acabem em nós, que a bênção do Senhor não acabe em nós, que elas sejam transportadas às gerações futuras que nós temos, que nossos filhos, netos virão. Pai, eu peço a sua bênção, Senhor, sobre nós como corpo de Cristo. Aqui, independente de qualquer denominação, Senhor, mas como corpo de Cristo, igreja constituída por Jesus, na aliança messiânica, depois de alianças passadas que precisaram ser refeitas, na aliança messiânica, a nova aliança no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que nós possamos estar aliançados a Ti e que nada disso, do que o mundo tem nos oferecido ou que nós temos visto nas igrejas, como eu falei no estudo, que nada disso possa nos afastar de Ti ou possa enfraquecer ou esfriar a nossa fé. Que nós queiramos ser o exemplo para essa geração, que nós possamos insistir em sermos bíblicos, teológicos e corretos, em nome de Jesus. Amém.